Você já leu algum texto da palavra de Deus e se sentiu incomodado? Como se de fato aquela leitura não tivesse feito muito sentido ou como se ficasse com algumas pontas soltas na sua mente? No Salmo 5, nós vemos o grande rei Davi, um homem que foi chamado de homem segundo o coração de Deus, falando de uma forma que talvez desperte uma pulga atrás da orelha em algumas pessoas. Davi, no Salmo de número 5, ora ao Senhor, pede a Deus que o livre de seus inimigos. Ele diz: de manhã o Senhor vai ouvir a minha voz, de manhã eu te levantarei clamores. E diz: porque tu não és um Deus que tenha prazer na perversidade, nem o mal habitará contigo. Veja as palavras que ele utiliza para descrever os seus inimigos. Os tolos não ficarão à tua vista. Odeias a todos os trabalhadores da iniquidade. Destruirás aqueles que falam mentira. O Senhor abominará o homem sanguinário e enganador. São termos pesados. São adjetivos ou descrições muito sujas que descrevem pessoas muito ruins, depravadas, imorais. Mas o próprio rei Davi diz assim: quanto a mim, no verso 7, quanto a mim entrarei na tua casa, na multidão da tua misericórdia, e em teu temor adorarei em direção ao teu santo templo. Olhamos para um texto como esse e talvez algumas inquietações surjam aqui. Como pode Davi estar cercado de tantos iníquos, orar para que Deus destrua esses seus inimigos, para que Deus consume a sua justiça, sendo Davi também um homem não tão santo assim? Ora, nós sabemos que Davi foi um homem que planejou o mal. Nós sabemos muito bem que Davi planejou a morte de um homem para que ficasse com a sua esposa que já tinha consumado um adultério. Nós sabemos que Davi, homem de pé de barro como cada um de nós, foi falho. O mesmo Davi, que é chamado de homem segundo o coração de Deus, é também chamado de homem com mãos sujas de sangue. Como pode Davi orar para que Deus destrua os seus inimigos se Davi parece muito com seus inimigos? Se Davi já agiu como tolo, Davi já agiu como um iníquo, se Davi já mentiu, já enganou, já fraudou, se derramou sangue, como ele pode acusar as pessoas e pedir a Deus que destrua e o livre dos seus inimigos dessa maneira? Esse é o grande dilema aqui desse texto. Nós olhamos para uma situação como essa e dizemos: como pode o Senhor? Como pode o Senhor perdoar Davi ou atender a oração de Davi se ele também é muito parecido com seus inimigos? No fim das contas, se a gente for bem sincero, essa também é a nossa situação. Nós não somos muito melhores daqueles que nós olhamos e chamamos de ímpios. Nós não somos muito mais nobres do que o restante da humanidade. No fim das contas, Davi sim precisava da graça de Deus. Davi, como um pecador, como alguém carente da graça de Deus, estava na mesma lista. Como a gente costuma dizer, era farinha do mesmo saco. Davi precisava também da graça de Deus. Ele não é salvo por suas obras ou por seu bom comportamento ou sua boa moral. Não é esse o ponto aqui. O rei Davi também teria que ser banido. Se os seus inimigos fossem punidos e banidos, nós também teríamos que ser. Davi também teria que ser. Mas a grande virada aqui para nós, a chave, a dobradiça do texto, não é simplesmente Davi orando porque Davi merece ser liberto. Mas ele olha como alguém que entendeu: é pela tua misericórdia, é pela tua benignidade, pela tua aliança, pelo teu pacto com o teu povo, que o Senhor permanecerá fiel. Esse salmo nos aponta então diretamente para a graça de Deus, para a manifestação máxima da graça de Deus em Cristo. Hoje, quando nós olhamos para um salmo como esse, nós podemos dizer: opa, se Davi entrou, se Davi sabia que adoraria o Senhor na presença do Senhor, que entraria no templo do Senhor, nós também podemos entrar. Não confiados em nós mesmos, não confiados em nossos méritos, mas confiados em Cristo, no que Cristo fez, confiados na cruz do Calvário, na obra do Cordeiro Redentor. Assim como Davi, que foi justificado não por suas obras, mas pela fé em algo que ele não viu, nós somos justificados por Cristo. Aquele que nunca foi tolo, aquele que nunca foi mentiroso, aquele que jamais foi enganador, que jamais derramou sangue, que jamais fez algo como uma iniquidade. Esse perfeito justo é aquele que se entrega pelos injustos como nós. Nós temos agora em Cristo a ponte, o acesso, o caminho para que pecadores sejam justificados por Deus. Ora, se Deus perdoasse Davi simplesmente por perdoar, se Deus olhasse para os inimigos de Davi e punisse-os e não punisse Davi, seria Deus justo? Seria Deus justo se simplesmente fechasse os olhos e não visse os pecados da humanidade e dissesse: não, eu amo todo mundo? Seria Deus justo assim? É óbvio que não. Mas Deus usa a sua justiça
descarrega toda a sua ira no seu justo, no seu filho perfeito, não Davi, não eu, não você, mas Cristo. Ele padece em nosso lugar. Ele suporta a amarga ira, o aguilhão da ira de Deus. Todo o peso do nosso pecado derramado sobre ele, o cálice borbulhando, fervendo da ira de Deus no nosso Salvador Jesus Cristo. É por isso que agora Davi tem esperança e pode orar assim. É por isso que nós, como Davi, podemos orar da mesma maneira e dizer que o Senhor defende, como ele mesmo diz no final do Salmo, porque tu, Senhor, abençoarás ao justo, com favor tu cercarás como um escudo. Esse é o nosso Deus. Ele não está mais com a sua flecha apontada, a sua ira apontada para nós, mas agora ele é para nós como um escudo. Por causa da nossa boa vontade, por causa do nosso esforço? Não. Por causa de Cristo. Porque um justo, o justo perfeito, se fez também o nosso justificador. Cristo é a nossa esperança. Então você, irmão, que escuta esse devocional, essa meditação, saiba, se você tem o favor de Deus em sua vida, se a bênção de Deus está sobre você, se você é um dos filhos de Deus, não é por algo natural a você, não é por algo que você fez por merecer. Nós entramos pela misericórdia de Deus. Nós somos chamados de filhos pela graça de Deus, pelo amor do Pai, manifestado em Cristo, que se entregou por nós. Se hoje as portas da casa de Deus estão abertas para você, não é porque você é perfeito, mas porque o perfeito, Jesus, abriu o caminho para nós. Hoje, você pode orar como Davi: Senhor, eu reconheço quem eu sou, eu reconheço os meus pecados, mas eu louvo ao Senhor, porque em Cristo é na minha vida. Faça essa oração. Confie no Senhor Jesus Cristo. Ele é digno de toda a nossa vida. Deus te abençoe, meu irmão.